bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós, e a edição do Imagens em Foco de hoje está especial. Isso mesmo, eu estou aqui com o fotógrafo brasileiro André François. Ele acaba de lançar uma obra incrível chamada Ubuntu. Olha só, pessoal, nós vamos mostrar também algumas imagens aí depois para vocês. Eu já dei uma olhada na obra, fiquei encantada. Este livro, ele é resultado do maior projeto já realizado pelo profissional. Ele viajou 15 países, ele passou por 15 países, né, durante 13 anos, para registrar imagens de iniciativas positivas na área da educação, da saúde, da cultura, nas comunidades pelas quais ele passou, e vai contar tudo para a gente. Ele também está com uma exposição bem bacana em cartaz aqui em São Paulo, que traz algumas imagens extraídas do livro. Bom, André, seja bem-vindo ao nosso canal Imagens em Foco, é um prazer recebê-lo. Oi, pessoal. Oi, Mari. Obrigado pelo convite. Estou super animado de poder dividir com vocês um pouco de toda a produção do Ubuntu, que foi bem legal, bem intenso ter produzido esse projeto. Imagina, nós que agradecemos. Bom, André, para começar, né, antes mesmo de falar até do projeto, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória aí, como é que se deu a sua paixão pela fotografia. Conta pra gente. Tá. Bom, Mari, eu sou fotógrafo há pouco mais de 30 anos. Eu parei nos 30, porque depois dos 30 perde até graça falar quantos 30. Então fica nos 30 que fica bom, tá bom? Isso faz muitos anos que eu sou fotógrafo. Mas eu logo no começo foi super difícil, porque eu passei por várias escolas, né? Eu passei por foto de teatro, foto de moda, publicidade, jornalismo, e no fundo eu não me encontrei em nenhuma dessas áreas. Eu fui me encontrar quando eu percebi que eu queria fazer uma foto que tivesse um propósito, que trouxesse alguma coisa. E quando eu descobri que isso era possível, eu percebi que essa era a foto que eu queria fazer na minha vida. Uma foto que contasse uma história e que fizesse sentido e que ajudasse a provocar uma reflexão, uma possível mudança, um amadurecimento. Então, só que essas escolas foram geniais, porque, sei lá, publicidade, que não tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver. Porque hoje a gente faz publicidade para quê? Para vender um produto, né? A gente faz foto de um produto para tentar vendê-lo. Então, é muito legal você aprender muitas técnicas visuais, não para vender um produto, mas para falar sobre um tema social super importante. Então todas essas escolas que eu tive, apesar de não serem coisas que eu queria continuar, elas me deram toda a base necessária para eu poder começar a desenvolver o trabalho que eu faço hoje. Muito bacana. E agora sim, eu quero saber também sobre esse grande projeto aí, como é que surgiu essa ideia de viajar pelos 15 países? Era um projeto que você já tinha em mente ou ele foi se desenrolando conforme você foi vivendo as experiências? Eu trabalho com documentários fotográficos sobre saúde e qualidade de vida já há 17 anos, mais ou menos. E a gente já tem 6 livros publicados, o Ubuntu é o 7º livro. E, na verdade, depois do 6º livro, eu quis ir além, assim, eu quis ir um pouco na essência das pessoas. Nos outros livros anteriores, eu falo muito sobre o cuidar do outro, eu falo sobre acesso à saúde, eu falo de questões muito sociais mesmo dentro da saúde. E o Ubuntu, eu queria falar muito da importância da conexão entre as pessoas, né? Como isso de fato é importante e muda a vida das pessoas. E no começo isso não era claro, não, Mari. No começo, eu sabia que eu queria falar das conexões, mas eu não sabia como dizer isso. Em todo projeto que eu faço, ele tem o que eu chamo de momento caótico no projeto, que é você cria o projeto, você tem ele teórico. Aí, num dado momento, você começa a executar esse projeto. E você vê que a prática, ela não é exatamente igual à teoria.
ela tem suas diferenças. E aí você precisa amadurecer o seu conceito daquela teoria que você criou para realmente ter um projeto verdadeiro, mais honesto, mais profundo, né? E esse momento caótico é quando você tem que adequar o seu projeto. Nos outros projetos, esse momento caótico demorou meses. No Ubuntu, ele demorou anos. Então, de 13 anos para fazer o projeto, eu posso te dizer que eu fiquei os 3 primeiros anos, né, vivendo esse caos. Esse caos como é que eu ia juntar uma imagem feita numa aldeia Yanomami, no norte do Brasil, com uma imagem feita na China, com uma imagem feita no Haiti, depois do terremoto, né? Como elas se comunicavam? Eu sabia que eu queria falar das conexões, mas como elas se comunicavam exatamente? Então, eu precisei de 3 anos para poder entender isso e achar o gancho e aquela linha que aí sim costurava todas as imagens em todos os lugares que eu fui. Que Isto é, bacana. eu achei algo mais universal, que Sim. é além da fronteira, além da cor da pele, além de muitas coisas. E é bacana essa questão, né, levou 3 anos para encontrar, porque quanto maior o projeto, né, é algo realmente grandioso, então mais tempo mesmo, né, para encontrar esse gancho, essa linha que conectaria tudo, mas também quando descobre, né, é algo maravilhoso aí. E eu queria que você contasse também eu sei que foram, com certeza, muitas experiências marcantes, mas se você teria alguma ou algumas específicas que pudesse contar para a gente que realmente te marcou aí, até relatar também um pouquinho dos países aí, alguns dos países pelos quais você passou. Eu acho assim, teve muitas viagens, a maioria das viagens são viagens planejadas, né? Então, você passa meses planejando, as minhas viagens costumavam ser de 2 a 3 meses, né? Então, China, por exemplo, fiquei 3 meses. Então, existe um planejamento, não existia uma catástrofe, uma questão social iminente. Mas, por exemplo, no Haiti, não. Haiti, a gente acordou um dia e com um terremoto em 2010 de 7,4 na escala Richard, e aí você percebe que é, os números iam crescendo, chegou aos incríveis um incrível número de pouco mais de 600 mil mortes. E aí, depois de uma semana, eu estava pousando na República Dominicana, no país vizinho, e sem saber exatamente como eu ia entrar no Haiti, chegar até Porto Príncipe. É, então, esse tipo de desafio exige muito de você, né? Eu viajo com a Paula Pureto, que é uma jornalista, que ela está comigo desde o começo do projeto, e apesar do planejamento, esta viagem, né, documentar o desastre e as pessoas do Haiti, de Porto Príncipe, depois do terremoto, não foi nada planejado. O que nos ajudou muito é essa nossa capacidade que a gente tem, a gente desenvolve, e eu desenvolvo isso há muitos anos, de se adequar, né? Porque quando eu planejo uma viagem, não quer dizer que eu quero executar esse planejamento. É o contrário. Eu quero chegar no lugar e, para mim, o planejamento é o plano B. É quando as coisas estão dando errado, eu vou executar o planejamento. O que eu quero em loco, em campo, é sentir as pessoas, entender o que está acontecendo, aprender com aquilo, e as pessoas e as situações vão me levar para onde eu tenho que ir. Isso você não se planeja. Então, usar um planejamento significa que não está indo bem. Sim. E É, você, como fotógrafo, né, justamente isso, porque a fotografia vai captar aqueles momentos inesperados, né? Isso. E E- uma história te leva a outra. Então, você está, por exemplo, quando eu estava na República Dominicana, como é que eu fui parar dentro de Porto Príncipe? Num dado momento lá, com uma equipe de brasileiros, a gente recebeu uma notícia que os médicos brasileiros que estavam numa cidade próxima de Porto Príncipe, Arecai, estavam sem comida. Oh, parei um pouquinho porque eu vi que minha câmera desfocou, mas voltou. 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 Então, eles estavam sem comida. Então, a equipe que estava dando suporte na República Dominicana comprou um monte de comida e eu falei, eu vou levar essa comida. Eu me responsabilizo por isso. Então, eu enchi uma van de comida, eu, a Paula, um médico foi com a gente, um motorista. A gente cobriu os vidros da van para ninguém ver, porque a gente ia ser saqueado. E aí a gente começou a viagem, atravessamos uma fronteira,
que foi um dos momentos mais tensos na minha vida, uma fronteira que estava destruída, muitas pessoas armadas do lado de cá na República Dominicana para não deixar ninguém entrar, muitos haitianos querendo sair do Haiti, e eu morrendo de medo, eu olhava para Paulo, foi o momento que eu olhei para Paulo, olhei para o médico e falei, meninos, quando a gente passa essa fronteira não tem mais volta, aí a gente está por conta, vocês têm certeza que vocês querem fazer isso? Né? Algumas vezes eu já perguntei isso para Paulo, você tem certeza onde você está se metendo? Porque é um risco, né? Um risco Sim, tremendo. Não é que você claro. vai com uma equipe, e a gente atravessou, e a gente foi parar dentro da sede da ONU, do acampamento da ONU, em Porto Príncipe. Lá a gente percebeu que a equipe de médico não precisava mais dessa alimentação, então a gente doou para um bairro local. É, Aí nós fomos acolhidos pela Força Aérea Brasileira, pela FAB. Então era um acampamento super luxuoso, eram tendas com ar-condicionado, água quente. E lá, logo no primeiro dia, não, no segundo dia, a gente ia sair em missão e o brigadeiro, né, o líder da FAB, naquele momento, eu falei, não, tá bom, eu vou preparar para vocês 2 carros blindados e 12 soldados armados que vão acompanhar vocês no trabalho fotográfico. Aí eu olhei pro brigadeiro e falei, brigadeiro, muito obrigado, mas eu não posso, como é que eu vou entrar em contato com as pessoas? Eu vou entrar nas casas das pessoas com 2 carros blindados e 12 pessoas armadas. Então, assim, isso não pode acontecer. E ele falou, André, mas você é louco, não tem como você sair sozinho. E eu não posso deixar você sair porque você está sob minha responsabilidade, você está aqui dentro do acampamento. Eu falei, então, muito obrigado pela tua gentileza, pela tua recepção, eu vou dormir aqui mais uma noite, mas amanhã eu vou para a rua. E os outros 30 dias a gente dormiu dentro não, né? No hall de entrada de uma escola que tinha sido parcialmente destruída, junto com uma família que tinha perdido tudo, com a Memer. Então eu dei um dinheiro para a Memer, falei, Memer, nós vamos dormir com vocês, tudo bem? Tudo bem. E compre comida para vocês, para sua família e para a gente vai comer uma vez por dia. Você prepara, você cuida disso para a gente? E está aqui o dinheiro, ela, ok, fica tranquila. A gente conseguiu um professor que ia ser nosso guia, e a partir daí a gente passou os outros 30 dias morando na rua, com as pessoas, entendendo o que estava acontecendo e deixando as histórias acontecerem. Então, Nossa, foi intenso. eu Foi intenso. imagino. E as cenas foram bem difíceis, assim, tipo, Sim. foi uma das coisas mais difíceis que eu fotografei na minha vida. E o bacana de ouvir aqui agora, né? E quem também depois tiver o prazer aí de estar em contato com a sua obra, né? Eu também tive essa sensação, é que quando a gente olha essas imagens, né? E agora vendo também você contar, eu me sinto mais próxima, porque quando a gente vê aí a mídia relatando esse bombardeamento de informações, de vídeos, e aí entra opiniões polarizadas, a gente se sente distante, por mais que a gente, né? Claro, há compaixão, mas a gente sente distante. Agora, a partir do momento que a gente vê esses registros que você traz, que é como você, exatamente como você falou, né? Você está ali no meio, tanto que o pessoal queria te acompanhar, mas seria impossível, porque ia inviabilizar todo o seu trabalho, né? Então, assim, eu tive a sensação aqui com a sua obra de uma proximidade muito maior do que qualquer outro momento de, seja na mídia, enfim. Aqui é diferente, você para olhar. Né? E até aproveito para relatar um outro momento também que me chamou muita atenção, que com certeza foi inesperado também por vocês, que foi a pandemia da Covid-19, né? Um momento histórico aí, trágico para o mundo. E algo que eu achei bem interessante aqui é que você traz essas imagens, né? Coloridas, ao contrário das outras em preto e branco, justamente para dar essa ideia de proximidade com o atual, né? Porque é o momento atual. E eu queria que você contasse um pouco para a gente também como é que foi aí documentar os locais que você passou também para mostrar um pouco das vítimas, o trabalho dos profissionais da saúde também foi muito bem apresentado aqui. Conta aí para a gente. Tá? Mari, eu acho que antes eu queria falar um pouquinho o que costurou todas as imagens, para a gente chegar no Covid para você, para fazer sentido. Na Sim, verdade, depois daqueles 3 anos caóticos, o que a gente percebeu que é o que une muito as imagens, o que une muito todo esse trabalho independente que foi feito no Haiti, na China, em vários lugares do mundo, é, é o poder do nós. É como as pessoas se unem, como isso faz diferença na vida delas, principalmente nos momentos mais caóticos das vidas das pessoas, no momento de tragédia, de crise. E
E, na verdade, eu passei muitos anos da minha vida indo para os lugares mais pobres, mais simples, com vários desafios para mostrar essa dificuldade das pessoas. Só que dessa vez foi ao contrário. Quando eu fui para Haiti, eu não fui buscar tragédia. Eu fui buscar o quão incrível é o trabalho das pessoas e como elas se uniam e como isso tornava elas tão poderosas. Então, na verdade, é um trabalho contrário, Ubuntu. É para mostrar para a gente, para que nós possamos aprender com essas pessoas. Porque a gente, aqui numa classe que a gente vive, eu vivo aqui, ó, no meu apartamento, eu estou protegido, eu me sinto seguro. Dá até às vezes o sentimento que a gente não precisa de nada. A gente é independente. Só que a vida não é tão legal dessa forma. Então, isso é a grande essência do Ubuntu. E quando aconteceu o Covid, aconteceu uma coisa inédita na minha vida. Eu transformei São Paulo num campo de trabalho. Eu nunca fotografei em São Paulo, porque é um lugar que eu moro, então eu tenho dificuldade de encontrar esses momentos. Mas E desculpa, você nasceu aqui em São Paulo mesmo? nasci, nasci, Legal. nasci. E aí eu transformei São Paulo quando eu senti que o Covid ia chegar, e eu sabia que ia chegar com força. Eu conheço muita gente na área de saúde. Eu já preparei o meu espaço para poder documentar isso dentro do HC de São Paulo, que é um lugar super fechado. Pra você ter ideia, nenhum jornalista, nenhum repórter, nenhum fotógrafo, ninguém da mídia conseguiu entrar lá, nos 6 primeiros meses de Covid, porque no começo todo mundo tinha muito medo. E quando a gente começou o trabalho lá, eu falei, vamos trabalhar. E um final de semana antes, eu quase me arrependi, né? Porque eu falei, que diabo que eu fui inventar essa história? De entrar dentro, tava todo mundo querendo fugir, até os profissionais de saúde. E eu e a Paula falamos, não, nós vamos entrar e vamos ficar lá, a gente vai morrer disso, né? Não... Mas enfim, a gente tinha se comprometido. E aí eu me senti assim, tem o André, que estava morrendo de medo. E tinha o André que falava, não, cara, relaxa, vamos lá, né? Prefiro morrer assim do que, sei lá, morrer de outro jeito. E aí a gente foi. E aí, eu acho que uma das coisas mais difíceis que eu vi dentro do Covid não foi nem ver as pessoas morrerem, Mari, mas foi as pessoas morrerem isoladas. Isso é muito difícil. Você vê uma pessoa sozinha, longe da família, passar por esse processo e ir embora sem ninguém é muito difícil. A própria equipe de saúde olhava para mim, médicos, e falava, André, eu estou acostumado a ver gente morrer, mas eu não estou acostumado a ver gente morrer sozinha. Isso é muito difícil. E aí, inclusive, que na Imagimática, que é a ONG que eu trabalho, fundada por mim, mas que é tocada hoje por várias pessoas, a gente desenvolveu esse projeto de conexão, conectar os pacientes com os familiares através de videochamadas. E que esse projeto já foi feito em mais de 80 hospitais. Então, no fundo, o trabalho fotográfico ajudou isso. Aí inspirou novos projetos sociais a acontecerem. E aí a gente começou a fotografar, e aí veio a cor, numa narrativa imagética. Eu sou um fotógrafo basicamente branco e preto, mas eu achava importante nesse projeto trazer a cor em alguns momentos. A cor vai crescendo no livro. E ela vai crescendo por quê? Porque eu queria trazer essa sensação de que é hoje, é aqui e é com todos nós. E o PB, às vezes, ele é romântico demais. Ele fala, não, isso está acontecendo lá na Haiti, isso acontece lá na China, não é comigo. É triste, eu fico emocionado, mas não é comigo. E o Covid não. O Covid é com todos nós. E no fundo, o Ubuntu, ele é com todos nós em qualquer momento. É algo para a gente exercitar diariamente. Isso faz a diferença na vida da gente. Com certeza. Não, e achei maravilhosa essa ideia, né, de trazer a cor justamente para nos colocar ainda mais próximos com o que está acontecendo, porque infelizmente nós acompanhamos aí o negacionismo à pandemia, né, passamos pela pandemia e muitas pessoas ainda continuaram aí, né, desacreditando, enfim. E você falou essa questão, né, que o pior não foi morrer, mas foi morrer isolado. Teve uma imagem que eu fiquei ali muito tempo parada diante dela, fiquei muito fiquei bem reflexiva, né? Pensando que é aquela que mostra as mãos de um profissional de saúde segurando a tela de um celular, né? E aí está acontecendo uma live com uma das pessoas que a gente já vê que ela está bem debilitada, né? A gente nem sabe se ela iria resistir ou não à Covid. E ali é possível ver várias histórias se encontrando, né? E esses vários bloqueios do encontro presencial, o celular dentro de um saco, a mão com a luva,
e cada um ali dentro do seu espaço limitado. Então, foi uma das imagens assim que mais impactou da sua obra. Eu fiquei ali pensando e me trouxe uma série de lembranças. Graças a Deus, eu não perdi ninguém próximo com Covid, mas Que bom. eu acompanhei muitos casos de pessoas aí que perderam e foi lamentável, né? Então, com o seu trabalho, a gente pode. E como você falou, não é só a questão do sofrimento, mas quem está por trás. Quando a gente olha uma foto dessa, a gente vê a mão daquele profissional de saúde ali. Então, olha o amor ali. Mesmo que o encontro não, né, os corações não estavam juntos fisicamente, mas estavam juntos por meio desse cuidado que acontecia. E você Sim. soube trazer isso de uma forma muito delicada. Você fez uma leitura aí, né, desses encontros de uma forma muito delicada e muito profunda. Foi a impressão que eu tive. E eu gostaria também que você explicasse, você já falou um pouco, mas explicar aí para o pessoal que está nos acompanhando, de onde vem, né, o nome Ubuntu e que deu inspiração aí para a sua obra e para todo esse trabalho que você fez. Na verdade, a Paula Pureto, que trouxe o conceito do Ubuntu e que a gente percebeu, na verdade, na hora, quando a Paula pesquisou e trouxe, que o que a gente estava fazendo era o Ubuntu. Só que a gente não sabia disso. E o Ubuntu é uma filosofia muito antiga africana, e a essência do Ubuntu é: eu sou porque nós somos. Então, serei feliz quando nós somos felizes. Serei realizado quando a gente se realizar. É muito mais o poder do nós do que o poder do eu. E isso simplificando muito, né? E ele traz a natureza também. Ele traz as árvores, como elas se conectam pelas raízes, como elas se ajudam. Então, a própria natureza, que é uma coisa recente que a gente está descobrindo, estamos agora começando a ter comprovações científicas sobre isso, que existe uma comunicação, uma troca de informação, as árvores mães, as árvores novas, e elas se comunicam, elas se ajudam. Então, assim, esse poder do nós e o Ubuntu que foi o que conectou todos os trabalhos, porque isso é universal. Isso é independente de religião, de raça, de bandeira alguma. Ela está inerente ao ser humano e à natureza. E aí, quando a gente percebeu isso, a gente falou: não, é isso, né? Estamos fazendo isso, então nada mais justo do que dar o valor para o que a gente está fazendo. Então foi assim que surgiu o Ubuntu. Não sei se a gente descobriu o Ubuntu descobriu a gente, enfim, foi algo por aí. Maravilhoso. E também está acontecendo uma exposição aqui em São Paulo, como eu Isso. falei aqui no começo dessa edição. Eu queria saber um pouco mais aí, para quem tiver interesse também em acompanhar a mostra. Legal. Gente, está acontecendo no Parque Bruno Covas, é uma exposição aberta. A gente decidiu fazer em parque, de fazer aberta, porque o conceito do Ubuntu, para mim, tinha que estar em tudo, inclusive na exposição. Então, eu acho que mais pessoas podem ver, tá lá para todo mundo, tá no material mais acessível. Então, quem puder ir, vá. Ela tá muito linda, ela tá muito especial. O acesso é pelo estacionamento. Depois eu posso passar para vocês, eu não tenho agora como dizer tecnicamente, mas tem um estacionamento que você para, aí você atravessa o pontilhão e você está bem na frente da exposição. Tá super bonita, vale a pena. E nós vamos colocar aqui também na descrição do vídeo as informações sobre a Bom, mostra, tudo certinho. E também quem quiser adquirir o livro, né, mostrar aqui mais uma vez para o pessoal essa obra maravilhosa, como é que faz, André? daqui a pouquinho vai estar na Amazon, ainda não está na Amazon, acho que falta pouco. E por enquanto tem que entrar no site da Imagem Mágica, que é imm.ong. Se você puder colocar aí depois, Sim, a gente imm.ong, coloca, a gente consegue adquirir o livro e quando estiver na Amazon a gente vai divulgar isso para o povo. com certeza. Bom, a gente está chegando aqui ao final da entrevista e eu gostaria de fazer mais uma pergunta aí, com relação a este momento que nós estamos vivendo aí. Infelizmente, né, a gente acompanha, já falamos um pouco também, como muitas pessoas têm usado das imagens, né, para deturpar a realidade, para manipular, para fazer essa indústria de fake news e também produzir esse ambiente polarizado, né, que um se comunica com o outro e a criação dessas bolhas. E aí, com o seu trabalho, você vem aí nadando contra a corrente, né? E você diria que com as suas imagens
que elas nos levam a ver essas pessoas que cuidam, que amam, que fazem a vida florescer, além do sofrimento, né? Para a gente olhar o que está por trás de tudo isso. Você diria que com o seu trabalho, com as suas imagens, você auxilia as pessoas a enxergar a realidade e até mesmo olhar a totalidade de uma forma que elas consigam distinguir o que é real, o que não é real, para lidar também com esse com esse bombardeamento imagético, né? E essas fake news que são propagadas? Olha, Mari, é uma boa questão. Eu espero sim. O que me move fazer o que eu faço é realmente, eu não sei se mostrar a realidade, porque a realidade é também tão pessoal, né? Às vezes é tão difícil falar o que que é real, o que que não é real, mas com certeza provocar uma reflexão sobre o tema. No caso do Ubuntu, sobre a conexão entre as pessoas e como isso pode mudar a sua vida de uma maneira muito incrível. Sim, diminuir as bandeiras, né? Porque essa pluralidade, todos nós estamos perdendo, todos nós. Então, porque no fundo todos nós queremos a mesma coisa, independente de que lado ou lados você está, na sua essência, ambos os lados querem a mesma coisa, né? A gente quer ser feliz, a gente quer ter segurança, a gente quer estar bem, a gente quer ver a nossa família bem se desenvolvendo, a gente quer a mesma coisa. Então, eu acho que a imagem, ela é muito poderosa. E, infelizmente, sendo muito poderosa, ela pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Então, esse é mais um motivo que a gente tem que aprender cada vez mais a entender uma imagem, a ler uma imagem. Porque quando a gente se apropriar cada vez mais dessa leitura visual, dessa comunicação visual, a gente vai ter mais discernimento sobre a imagem e sobre o que a gente vê. Então, a gente está no momento imagético, ela acontece. E ela é usada para o mal, é usada para o bem, é usada de várias formas. Então, fica aí a provocação para todos, vamos estudar um pouquinho o que que é isso, né? O que significa, porque a gente vai estar mais preparado para poder interpretar de uma maneira mais segura o que a gente está vendo. Com certeza, e é exatamente isso que a gente sempre fala aí no nosso canal, sobre aprender a ler as imagens, né? Perfeita. André, eu gostaria de Bom, agradecer mais uma vez aí a sua participação no nosso canal. Parabéns por esse trabalho maravilhoso. Eu tenho certeza que você já tocou muita gente e vai seguir tocando aí, né, para bom, essas reflexões. E ficamos muito felizes aqui. O canal está de portas abertas, sempre que quiser, saiba que tem uma porta aí para poder falar dos seus trabalhos. Muito ah, obrigada. legal, Mari, obrigado a você, foi uma delícia o nosso bate-papo, obrigado pelo canal e todos os ouvintes, espero que vocês curtem, se eu puder colaborar de novo, me dê um toque, a gente toma outro café junto, que meu café está aqui do lado, ó. A gente toma mais um Com cafezinho. certeza, será um prazer. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui e até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau, André. Tchau, tchau, pessoal. Ó, pessoal, se cuidem.